Henry pergunta a Seida se ela namora. Seida diz que não, que continua solteira. Henry diz que não acredita e que todos ficavam malucos por ela. Seida diz que os homens que gostaram dela só queriam se aproveitar, que não gostavam dela de verdade. Henry diz que nem todos são iguais. Seida diz que ele tem razão, que tem o Arif, que é um ótimo rapaz, o seu pai, que é o seu Enver, e que chama ele assim porque ele é muito bom com ela e a ama. Henry pergunta se o Arif está interessado nela e se existe algo entre eles. Seida diz que não e pergunta de onde ele tirou essa ideia. Henry diz que só teve essa impressão. Seida ri e diz que foi o Arif que pediu que ele a contratasse na cafeteria e que eles são assim, sempre se ajudam. Ela diz que eles só são bons amigos e que o Arif ama a Bahar e esses dois dão a vida um pelo outro. Seida confessa a Henry que teve uma relação com o pai do Arif, que não era uma relação amorosa, mas finalmente terminou com ele. Henry pede que ela fale para ele sobre a Sirin e que tem a impressão que ela não gosta muito dela. Seida diz que é verdade, que o próprio pai não gosta muito da filha e que ninguém consegue gostar dela. A dona do restaurante chega ali e diz que a festa já vai começar. Henry chama a Seida e ela acaba aceitando ir com eles. Bahar e os filhos estão na cama e Sarp aparece ali para dar boa noite a eles. Doruk pergunta se ele não quer dormir ali na cama. Sarp pergunta se ele quer que ele durma. Doruk diz que quer sim. Bahar diz aos filhos que então essa noite eles dormem com o pai deles e que ela vai dormir na sala. Seida se sente desconfortável na festa. Henry conversa com alguns amigos e a dona do restaurante diz a ela que o Henry disse que ela trabalhava em outro lugar. Seida diz que trabalhava em um bar. A mulher pergunta o que ela fazia e Seida diz que cantava. Uma outra mulher chega na festa e pede que Seida traga um refrigerante para ela, já que pensa que ela é empregada. Henry diz que a Seida é uma amiga de infância e não é empregada. Henry vai pegar o refrigerante para a moça e Seida vai embora da festa sem que ele perceba. Um homem abre o café de Arif e entra, enquanto outro vigia lá fora. Seida está voltando para casa. Vê o homem, mas não fala nada. Ela avisa Arif que tem um homem na frente da cafeteria dele, que achou suspeito e é melhor ele dar uma olhada. Arif vai olhar, mas só vê os dois homens subindo a rua. Bahar pede a Sarp que ele se mostre mais forte, que os filhos não aguentam ver ele assim e pede que mude a cara. Sarp diz que tá, mas pergunta se ela também se preocupa com ele. Ele diz que ela deve estar odiando ele. Bahar diz que não sabe por que ele pensa isso, e Sarp diz que foi pelo que ela disse. Bahar diz que estava muito brava. Sarp diz que não sabe quando se transformou nisso, quando ficou daquele jeito. Bahar diz que não é hora de falar disso, que devem pensar em como irão se livrar de todos aqueles problemas e daquela casa. Sarp diz que ela disse que não o reconhecia mais, e estava certa, e ele mesmo não se reconhece mais. Ele diz que não sabe onde ficou o homem que ela se apaixonou, que amava e adorava a natureza, e não sabe onde esse homem ficou. Sarp diz que era gentil com as pessoas, agora não é mais. Bahar pede que ele pare de fazer esse tipo de pergunta, que eles precisam ficar ali juntos e seria melhor se não discutissem tanto. Ela diz que eles precisam se apoiar. Sarp diz que ele e a Piril mudaram muito, que ele mudou ela, que antes ela era muito gentil e agora olha em quem ela se transformou. Ele diz que também por sua causa a melhor amiga dela morreu, uma mulher inocente, e o antigo Sarp não teria aguentado isso. Mas o novo Sarp destrói todas as pessoas que lhe amam. Ele diz que machucou tanto a Piril que ela foi embora, e se pergunta se acontecer alguma coisa com ela ou com os gêmeos. Bahar pede que Sarp não se preocupe, que não vai acontecer nada. Sarp diz a Bahar que não tem nenhum plano e não sabe como sair daquela confusão. A Tice diz a Enver que já não suporta mais o comportamento da Sirin e que perdeu a cabeça. Ela vê no quarto da filha a pulseira. Na sala, a Tice confronta Sirin de onde ela tirou aquela pulseira. Edil acorda e chega ali. A Tice diz a Enver que a filha deles tinha uma pulseira de diamantes linda e muito cara guardada em seu quarto. Edil fica tensa. Enver pergunta a Sirin de onde ela tirou aquilo. A Tice diz que foi o SWAT que deu para ela, aquele velho horrível. E a Sirin aceitou, e isso é uma vergonha. Sirin diz: olha quem fala, já se olhou no espelho? Enver manda ela falar com a mãe dela com mais respeito. Sirin diz que está falando a verdade, ou vai negar que ela fugiu com ele quando era uma mulher casada. E depois, ela que é a sem vergonha. Então, é melhor os pais se olhar no espelho antes de falar dela.
Enver quase vai para cima de Sirin, mas ela se afasta. Sirin diz a Atice que ela fugiu com seu pai quando era casada e que seu pai se apaixonou por ela sendo esposa de outra pessoa. Ela diz que eles não têm direito de julgá-la e não têm moral para isso. Abalada, Atice diz que ela não sabe de tudo que eles passaram e que pagaram pelo mal que fizeram. Sirin pede desculpas para a mãe e diz que quando ela começou a atacá-la por causa da pulseira, ficou nervosa. Ela diz a Atice que, por sinal, as pedras de diamante são falsas. Atice diz que não parecem serem falsas. Sirin diz que é uma imitação muito boa e por isso comprou. Atice diz que vai levar até o joalheiro, para ver se aquelas pedras são falsas ou não. Sirin diz que ela não precisa fazer isso e que está dizendo a verdade. Atice se nega e ela e Enver saem de casa. Atice diz ao marido que a Sirin gosta de magoar, que ela é tóxica e que faz isso para eles se sentirem mal. Enver diz que não é fácil ouvir essas palavras de sua própria filha. Atice diz que o pai da Bahar nunca a perdoou por ela ter se apaixonado por ele e que atormentou sua vida. Ela diz que eles aceitaram a reação das pessoas, que todos o julgavam. Enver diz que viveria isso de novo 1000 vezes e pergunta se Atice se arrepende. Atice diz que não se arrepende de nada e que estar apaixonada foi a melhor coisa que aconteceu em sua vida. Ela diz que se fosse hoje, só não teria abandonado a Bahar com o pai dela e lutaria pela filha. Atice diz que é por esse erro que não se perdoa. Ela diz ao marido que ama muito ele e agradece por acordar ao seu lado na cama todos os dias. Enver dá um beijo na testa da esposa. Edil diz a Sirin que pensou que eles fossem pessoas decentes e que pensou que isso só acontecia na casa do Henry. Sirin pergunta o que acontecia lá. Edil diz que o Henry sempre viajava porque não aguentava ficar em casa com a mãe dele, que ela era muito rígida, mas o fato dele ser paquerador puxou isso do pai dele. Sirin pergunta como era a esposa dele. Edil diz que ela era um saco e acha que ela morreu de chatice e não de doença. Ela pergunta a Sirin quem é esse velho horrível que a mãe dela mencionou. Sirin se irrita e diz que não é da conta dela. Enver diz a Atice que eles já perderam o controle da Sirin e o que ela fez na loja de seu amigo foi fora dos limites. Ele diz que agora tem o problema da pulseira e que já está ficando sufocado com tudo aquilo. Atice pede que ele se acalme, que não dá para puxar a orelha dela como era criança e já não sabe o que fazer também. Talat chega na casa de Arif e diz que o rapaz já veio ver o carro. Arif sai de casa com eles e Yusuf observa pela janela eles olhando o carro. Quando Arif volta, Yusuf pergunta se ele vai vender o carro. Arif responde que aquele carro é seu e se ele quiser vai vender. Yusuf se zanga. Diz que a ideia de vender o carro é porque a Bahar precisa de dinheiro e que ele é um idiota que vai se desfazer do carro. Arif manda ele sair dali. Yusuf segue falando do outro lado, que aquela mulher saiu dali com o marido e ele ainda quer vender o carro por causa dela, enquanto ela deve estar rindo da cara dele e nos braços do marido. Atice decide ir à joalheria e Sirin fica tensa. Ela vai ao quarto da mãe, pergunta se ela não acredita em sua palavra e se acha que ela está mentindo de novo. Atice diz que acha que sim, e Sirin reclama pela mãe ter dito sobre o SWAT na frente da Edil e que ela não precisa saber de sua vida privada. Atice diz que ela só está assim porque gostou do seu Henry e não quer que ele saiba disso sobre ela. Sirin confessa que sim, que o Henry também gostou dela e se a Edil falar alguma coisa, perderia sua chance com ele. Ela diz à mãe que então ficaria com o SWAT por culpa dela. Obrigado por assistir mais um resumo da novela Força de Mulher. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, ative as opções todas e deixe o seu like. Obrigado.